E aí, pessoal, a gente está aqui para mais um vídeo do lado B da educação ambiental. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito legal que eu acredito que grande parte de vocês gosta, que é o turismo, né? A gente sabe que a maioria das pessoas adora viajar quando vai tirar umas férias, ir para um lugar diferente, conhecer uma nova cultura, conhecer um novo ambiente, uma nova região, uma nova economia. Recentemente, essa prática do turismo ela acabou crescendo muito e juntamente com esse crescimento, né, vieram muitos impactos negativos. E nós, como estudantes de educação ambiental, a gente busca entender também como então que a gente pode fazer um turismo mais consciente. E é justamente isso que a gente vai tentar abordar na aula de hoje. Bom, mas e aí como que a gente vai abordar esse turismo mais consciente, né? A gente vai introduzir três conceitos muito básicos, mas muito importantes para entender como que a gente pode praticar um turismo melhor. O primeiro deles é o turismo em massa, que é o turismo que a gente está acostumado a ver, é a forma de turismo mais comum hoje em dia. E aí o ecoturismo, que é um turismo muito mais ambiental, e o turismo sustentável, que aí é uma alternativa mais interessante que a gente considera aí para o futuro do turismo, né? E aí a gente vai entender um pouquinho sobre cada um e como que eles se posicionam para um turismo mais consciente. Uma breve introdução aqui, eu acredito que todo mundo sabe o que é turismo, né? Esse hábito de ir para um novo local, conhecer uma nova cultura, um novo ambiente. E ele pode ser feito, né, com diversos fins. Ele não é unicamente um turismo de lazer, de férias. Ele pode ser também um turismo religioso, por exemplo, aí ao Vaticano ou a Nossa Senhora de Aparecida, um turismo em massa, um turismo de saúde, quando a gente vai para outro lugar para buscar, né, fins medicinais, né? Um turismo mais cultural, quando a gente pode ir para algum lugar para assistir um show, uma peça, um concerto, um teatro, de eventos, de estudos, intercâmbios acadêmicos, ecológico e muitos outros. Então a gente vai abordar aqui o turismo mais voltado para as massas, né? Que é aquele turismo que a gente conhece de ir para algum lugar como um momento de lazer, de férias, de passeio, mas também existem muitas outras formas de turismo. O primeiro, né, que é o mais comum, é o turismo em massa. O que ele é, né? Ele é esse movimento onde muitas pessoas vão para o mesmo lugar buscando um momento de lazer nas suas férias. Eu coloquei aqui 4 exemplos de locais que sofrem com o turismo em massa muito intensamente. São casos famosos de regiões que têm problemas com esse tipo de turismo. 3 deles na Europa e um na América do Sul. Veneza, na Itália, Machu Picchu, na América do Sul, né? Dubrovnik, que também é na Europa e sofreu um boom recentemente depois que foi gravada lá a série de Game of Thrones, e Barcelona, na Espanha, também na Europa. Mas o que é então, né, o turismo em massa? Ele é esse deslocamento de uma grande quantidade de pessoas para um mesmo local para fazer o turismo, né, o momento de lazer. Muitas vezes esse grande deslocamento em massa ele acaba excedendo os limites de ocupação física e de mobilidade urbana daquele local. Então não existe mais espaço para tanta gente. É só a gente voltar aqui e ver nessas imagens, por exemplo, ali em Dubrovnik, de quanta gente tem no mesmo local fazendo turismo. Ele foi impulsionado, né, a partir de 1949, então, por uma série de fatores econômicos e sociais que a população mundial, né, que a sociedade mundial passou. E então ele sofreu esse boom nos últimos anos e hoje em dia ele movimenta uma grande quantidade de pessoas. Entre os benefícios desse tipo de turismo, a gente tem então benefícios econômicos, onde aquele local que está recebendo esse turista ele se desenvolve economicamente muito mais do que, né, seria sem esse turismo, e também para as pessoas que estão indo lá, porque é muito mais barato que fazer outro tipo de turismo, né? A gente pega aí, quando você compra um pacote de turismo com muitas pessoas, acaba que a passagem é mais barata, o hotel é mais barato e etc. E também o intercâmbio cultural, né? A gente tem muitas pessoas de todos os lugares do mundo no mesmo local, e aí todo mundo acaba realizando uma troca. Mas aí para a gente entender como que esse turismo avançou globalmente nos últimos anos, em 1995, 50 milhões de pessoas viajavam anualmente internacionalmente, né, de um país para outro. Em 2017, esse número pulou para 1,3 bilhão de pessoas. Então, de uma população mundial aí de aproximadamente 7 bilhões de pessoas, 1,3 fazem viagens internacionais no período, né, de um ano.
É muita gente, né? Muitas pessoas que fazem esse tipo de turismo. E certamente isso tem alguns impactos, né, no local que está recebendo aquele turismo e no planeta Terra como um todo. E além disso, né, viajar hoje em dia já se tornou uma questão da forma que a gente se apresenta para o mundo. Uma questão de status dentro da sociedade, né? A gente pode ver aí pelo Instagram, pelo Facebook, YouTube, como a viagem ela se tornou um material para a gente divulgar como, né, a gente está se portando aí em frente à sociedade, né? Mas aí os efeitos negativos dessa prática, né? Porque a gente imagina tanta gente indo para o mesmo lugar, tem que ter efeitos negativos. E é justamente por isso que a gente está abordando esse turismo em massa aqui nesse bloco. Ele acaba gerando, né, um distúrbio dos moradores locais. Você imagina que você vai querer ir no mercado ou numa feira e tem tanto turista na rua que você mal consegue caminhar, né? Também acaba gerando um aumento do preço dos aluguéis nas áreas centrais e mais interessantes, mais turísticas, e um processo de gentrificação, né, que é um conceito um pouco mais elaborado, eu não vou explicar aqui, mas são processos que tratam, né, com o mercado imobiliário, com o processo de exclusão de parte da sociedade, um efeito causado justamente pelo turismo, quando as pessoas, né, que vêm para aquele local através do turismo têm um maior poder aquisitivo e acabam que no centro da cidade, né, esse aluguel sobe e os locais têm que se afastar para as periferias. Também ameaça a autenticidade da cultura local, né, a cultura das pessoas daquele local acaba tendo tanta gente internacional que aquela cultura pode ser perdida ao longo do tempo. Desequilíbrios econômicos e também maus tratos aos animais, que é o caso aqui da imagem com o elefante que a gente vê. A gente sabe que esses animais eles não estão ali à vontade, né, porque eles realmente sofrem algo por trás dos panos para poderem estar ali, né, trabalhando ali, recebendo, interagindo com os turistas. E por fim, os danos ambientais, que é o que mais nos interessa e é que a gente vai abordar um pouquinho mais aqui nesse slide. Entre os impactos, né, ambientais do turismo em massa, negativos, a gente tem as emissões de carbono, que de todas as emissões anuais de carbono no mundo inteiro, quase 10% são apenas através do turismo. E grande parte, né, impulsionado pelo turismo em massa. E também a gente sabe, né, que quando muitas pessoas vão para o mesmo lugar e extrapolam o limite físico daquele lugar, a gente vai ter maior geração de lixo, maior utilização de água, às vezes, né, invasão, né, e destruição, fragilização de áreas protegidas, que são parques, são locais naturais, e também os maltratos aos animais, né, como já foi citado anteriormente, que é também, né, mesmo sendo nesse slide anterior um impacto diferente dos impactos ambientais, ele também, né, tá interligado aí com os danos ambientais, porque os animais são parte da natureza. Mas e aí, diferente do turismo em massa, a gente tem outro tipo de turismo que é o ecoturismo, o turismo ecológico. O que é, né? Ele é um segmento do turismo onde as pessoas vão para um local não para ver uma cidade, não para ver uma cultura, né? Mas muito mais para ver o meio ambiente daquele local, o ambiente natural daquele local. E ele é muito mais focado, então, a fazer práticas em meio à natureza, caminhadas, mergulhos e explorações, né, em um ambiente natural. Mas ele é muito mais focado nessa consciência ambientalista, né? Nessa consciência de interagir e se interligar com o meio ambiente daquele local. Então ele é bem diferente daquele turismo em massa, que é o turismo que a gente conhece, onde uma grande quantidade de pessoas vão para o Rio de Janeiro, por exemplo, e aí ficam fazendo turismo no Cristo Redentor, Pão de Açúcar e etc. No Brasil, o Brasil é um grande foco de ecoturismo, né? A gente não fala muito sobre isso, mas muitas pessoas vêm de fora do Brasil. E até dentro do Brasil esse é um grande mercado de turismo que não é muito comentado, mas a gente tem muitos locais para fazer ecoturismo. Eu coloquei aqui alguns exemplos, como os Lençóis Maranhenses, a Chapada Diamantina, o Jalapão, a própria Amazônia, né, a Floresta Amazônica, os aparatos da Serra aqui na região sul do Brasil, e a Serra da Mantiqueira, por exemplo, onde são ambientes naturais e as pessoas vão para lá justamente para fazer um ecoturismo. E esse ecoturismo ele traz então mais benefícios e poucos efeitos negativos para o local onde está sendo realizado. Entre os benefícios a gente tem um menor impacto ambiental, maior conscientização daquelas pessoas, auxílio na conservação dessas áreas, né? E também um desenvolvimento econômico das pessoas locais que moram ali naquela região.
ela é uma oportunidade, então, de desenvolvimento para os países que estão em desenvolvimento ainda, como o Brasil, por exemplo, onde a gente não tem um turismo em massa tão intenso quanto a Europa tem. A gente pode utilizar isso aí como uma oportunidade para atrair turistas e desenvolver os locais onde é realizada a prática, né? E aí, comparando o ecoturismo com o turismo em massa, é um turismo que tem um volume muito menor. Muito menos pessoas fazem ecoturismo. Ele é muito mais seletivo, então as pessoas elas já procuram o ecoturismo porque elas conhecem essa prática. E ele tem possivelmente um maior custo, porque esses destinos, como eles não são convencionais, os voos acabam sendo mais caros, muitas vezes as hospedagens também são mais caras. Você, por estar entrando numa área de reserva, uma área de proteção ambiental, você tem que estar contratando um guia, né? Isso é obrigatório em alguns locais, então você vai ter esse custo extra, que, por exemplo, você viajando para Veneza, onde você simplesmente pega um avião, desembarca lá e visita toda a cidade, e tudo, né, lá como já tem um grande volume, os preços vão ser mais baixos. Então o ecoturismo ele pode ter um custo maior associado. Mas e aí, ele é uma melhor opção, né, para o desenvolvimento sustentável e para a prática do turismo? Na verdade, não. Por quê? Porque o ecoturismo ele não supre as demandas do grande público, ele não supre a demanda da massa. A gente sabe, né, que o mundo está com uma população muito grande agora e a gente tem grandes cidades no Brasil, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, e existem muitas pessoas que quando chega aí o final do ano, quando chega um período de férias, elas querem viajar para outro local. E o ecoturismo não supre essa demanda, porque ele é mais caro, porque ele é mais seletivo, porque ele é num local muito mais específico. Muitas vezes esses locais eles só aceitam uma quantidade X, né, um limite de visitantes por dia, então não é um local onde vai haver um boom de turistas, entendem? Então esse turismo ele acaba não sendo uma alternativa viável para a gente substituir o turismo em massa que é tão prejudicial, né? Como que a gente pode encontrar uma alternativa para o turismo em massa que se encaixa aí no meio termo, digamos? Existe o conceito de turismo sustentável, que é justamente o que eu quero apresentar para vocês aqui, e a gente acredita, né, esse conceito ainda está evoluindo, são feitos estudos e como tudo na vida é assim, mas é um conceito que hoje em dia se apresenta muito bem por ser uma possível alternativa ao turismo em massa e ele não ser tão excludente quanto o ecoturismo, por exemplo. Ele vai ter, então, como objetivo atender simultaneamente as necessidades dos turistas, né, das massas, quanto também das comunidades que estão recebendo esses turistas, seja através do desenvolvimento econômico ou da proteção ambiental, né, daquele local. Então ele vai se posicionar entre dois extremos, né, um ecoturismo mais seletivo e um turismo em massa muito prejudicial. Mas e aí como que funciona, né? Ele funciona basicamente seguindo os pilares da sustentabilidade que a gente já abordou no bloco 2. Ele vai ter, então, uma preocupação com o desenvolvimento econômico, uma preocupação com o cuidado social das pessoas que moram ali, mas um cuidado muito grande com o meio ambiente, que é realmente um ponto muito positivo aí. Ele acaba sendo, então, uma prática mais consciente, né, onde os turistas que vão para aquele local eles têm a ideia de que eles vão estar causando um impacto, mas eles tentam minimizar esse impacto ao máximo, para que ao sair daquele local a sua pegada, né, que a gente chama, seja ela cultural, seja ela ambiental, seja a menor possível. E ele acaba permitindo uma manutenção maior a longo prazo, né, porque a gente sabe que o turismo em massa, por causar tantos impactos negativos, ele já está extravasando o limite. Muitas cidades, até como Machu Picchu, por exemplo, já começou a estabelecer um limite máximo de acessos por dias dos visitantes, porque estava sendo muito prejudicial para aquele local. Então o turismo sustentável ele vai acabar promovendo, né, uma sustentabilidade maior a longo prazo. E a gente considera que ele é uma alternativa possível, então, porque diferente do ecoturismo, ele atende as demandas do grande público. Você ainda vai poder ter uma quantidade maior de turistas, mas não uma quantidade tão absurda quanto o turismo em massa proporciona, e esses turistas ainda vão ter um cuidado maior com as pessoas daquele local, né? Com mais respeito, com mais interação, respeitando aquela cultura, mas também com o meio ambiente, né? Tentando reduzir os impactos que a gente deixa naquele local ao fazer um turismo. Mas e aí como praticar, né,
É interessante a gente conhecer o conceito, mas e aí como que a gente faz, né, para fazer o turismo sustentável? A gente tem aqui 6 pontos, né? A gente consegue encontrar muito mais informação na internet, mas eu coloquei 6 pontos que podem funcionar como um guia. O primeiro deles, seja crítico na hospedagem. A gente tem que buscar, né, uma hospedagem que seja mais adequada ao que a gente, né, como turista, está querendo, seja de preço, de acomodação, mas também respeitando aquele local, não tentando encontrar o mais barato possível, né, porque a gente sempre sabe que o mais barato possível vai acabar trazendo menos benefícios econômicos para quem está do outro lado, entendendo o bairro que a gente está indo, a cidade que a gente está indo, não praticar o que a gente chama, né, de expulsar, né, os locais do seu local. Então, tentar escolher uma hospedagem que seja mais interligada, né, e que seja mais dentro da cultura local. Considerar, então, destinos menos conhecidos, né, justamente para evitar ir para aqueles locais que todo mundo vai, que a gente sabe que a gente vai chegar lá e vai ter muita gente. Então, buscar ir para um lugar diferente, né, porque a gente não precisa concentrar todos os benefícios do turismo em uma única cidade, num país inteiro. A gente pode meio que diluir isso, e os benefícios do turismo também vão ser diluídos para a sociedade. Isso é um ponto positivo. O terceiro ponto é muito importante, que é conhecer e respeitar a cultura local. Então você tem que saber o local que você está indo e respeitar como aquelas pessoas vivem naquele local. Vou dar um exemplo muito claro, que é o exemplo de países muçulmanos. A gente que vive no mundo ocidental, a cultura muçulmana, ela é muito distante da nossa. Mas quando a gente está indo para um país muçulmano, onde a maioria da população é muçulmana, é muito importante a gente respeitar aquele local, porque a gente não está no nosso país, a gente não está na nossa casa. Aquele é local de outras pessoas. Então essas pessoas têm que ter a sua cultura, a sua religião, as suas crenças respeitadas. Respeitar é diferente de concordar. Lembrando, então, é importante que a gente respeite o que eles acreditam. A gente não precisa concordar, mas a gente respeita. Em quarto lugar, então, a gente priorizar produtos, serviços que sejam oferecidos no local por pessoas locais, como a contratação de guias, por exemplo, né? Contratando pessoas que são daquele local, e cuidar da geração e gestão do seu lixo, né? Tentar produzir a menor quantidade de lixo possível e sempre descartar no local correto. Nunca, nunca, nunca descartar na natureza, no chão, na calçada, na rua. A gente sempre precisa colocar o lixo na lixeira. Isso aqui é quase que uma informação, né, de ensino fundamental, ensino infantil, mas é importante ressaltar porque a gente não pode poluir aquele local. E, por fim, obviamente, preservar o local. Sempre que a gente vai fazer uma inserção nossa num local diferente, num local natural, numa cidade, quando a gente está fazendo turismo, a gente precisa preservar, não remover plantas, não levar plantas, não deixar lixo, né? Sempre cuidar ao máximo para que a gente entre naquele local e saia deixando o menor impacto possível, né? Negativo, deixando apenas impactos positivos, como a melhora da economia, o intercâmbio cultural e o respeito. Espero que com esse breve diálogo aqui a respeito do turismo a gente possa ter esclarecido um pouco das opções que a gente tem e de como a gente pode ser mais consciente quando a gente está indo para um lugar diferente. E aqui eu coloquei uma pequena tabela comparativa mostrando como o turismo em massa ele é muito benéfico para as questões econômicas de um local, mas ele é muito prejudicial nas questões ambientais, sociais, de direitos dos animais. O ecoturismo, em compensação, ele é muito bom para essas coisas, né, de mais cuidado ambiental e social, mas ele é muito ruim para o acesso, ele não é acessível para o grande público. E aí no turismo sustentável existe um balanço, onde a gente pode fazer um turismo sustentável sendo do grande público, né? O turismo sustentável ele acaba sendo mais acessível para o grande público, mas ele também vai trazer um benefício ambiental, um cuidado ambiental maior do que o turismo em massa. Espero que vocês tenham gostado, deixei aqui algumas referências para vocês no final, para quem quiser explorar mais. É um tema que tem muito, muito, muito assunto para ser discutido, é muito interessante, é legal pesquisar onde fazer turismo sustentável, onde fazer ecoturismo, quais são os destinos de turismo em massa que a gente pode evitar. A gente não vai buscar ir para Veneza ou para Dubrovnik só para ver o cenário de Game of Thrones, por exemplo, quando eu posso ir para Chapada Diamantina ou para Bonito, no Mato Grosso, e conhecer as maravilhas naturais que tem aqui no Brasil e conhecer a cultura de lá e entender como que aquelas pessoas trabalham, como que aquelas pessoas ganham a vida.
é muito, muito mais interessante, é muito mais enriquecedor pra gente. Mandem mensagens, eu espero que vocês estejam gostando. Um abraço, até o próximo vídeo.